Bom, pessoal, tecido cartilaginoso. Bem, tecido cartilaginoso é um tipo de conjuntivo especial, então aquelas regras de conjuntivo valem também para o cartilaginoso. Vamos lembrar? As células são células separadas, afastadas por uma grande quantidade de matriz extracelular, bem diferente do epitelial, que as células são justapostas. Aqui não, células separadas com muita matriz extracelular. Essa matriz, no caso da cartilagem, é uma matriz rígida, não é sólida, dura como a matriz óssea, que é calcificada, tá? Mas é uma matriz bastante rígida também, por isso tem função de suporte. Aqui, pessoal, destaque para glicoproteínas, como sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina, ácido hialurônico. Quem tem lesão cartilaginosa, provavelmente, como uma condromalácia, por exemplo, já tomou sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina. Para quê? Para estimular a renovação da matriz cartilaginosa. E essa renovação é muito lenta, é complicada. Por quê? Porque diferente dos demais conjuntivos, a cartilagem é um tecido avascularizado. Bem, conjuntivos são tecidos vasculares, exceção, tecido cartilaginoso. Lembrando, há apenas 2 tecidos avasculares no nosso organismo, tá? O tecido epitelial e o tecido cartilaginoso. Por ser avascular, ele não consegue ter um metabolismo tão rápido. Por ser vascular, ele tem uma capacidade limitada de fazer reações químicas, já que falta oxigênio, falta nutrientes. Então, o metabolismo cartilaginoso é bastante lento, por isso a sua renovação vai ser lenta, a regeneração é lenta. Portanto, cuide bem das suas cartilagens, certo? Bem, com relação às funções gerais, ele serve de suporte para os tecidos moles, tá? Revestimento das superfícies articulares, cartilagem articular, e de molde para a formação dos ossos, certo? Então, quando você era um embriãozinho, era um feto, o seu osso era ainda, o seu esqueleto era formado por peças cartilaginosas que depois foram trocadas, né? Essa cartilagem foi substituída por um tecido ósseo, certo? Tá, mas ainda no campo aí da cartilagem ser um tecido avascular. Se ele é avascular, se não tem vaso sanguíneo aqui, como é que essas células conseguem se nutrir? Simples. Elas têm um vizinho, gente boa, igual ao epitelial. Essa camada que está aqui, ó, dos 2 lados da cartilagem nessa figura, é o pericôndrio. Peri quer dizer ao redor de, côndrio quer dizer cartilagem. Então, pericôndrio é um tecido conjuntivo, vascularizado, que vai estar ao redor da cartilagem. Então, esse tecido conjuntivo vai fornecer para a cartilagem nutrientes, oxigênio e células que vão servir para repor, para renovar, por exemplo, a cartilagem. Células que são células mesenquimatosas, células tronco, que servem para se diferenciar e formar novas células cartilaginosas. Então, o pericôndrio é fundamental para as cartilagens. Vamos ver daqui a pouquinho que há 3 tipos diferentes de cartilagens. A cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa. Já antecipo aqui, ó, cartilagem fibrosa não possui pericôndrio. Então, o pericôndrio é exclusivo das cartilagens hialina e cartilagem elástica, beleza? Bem, e quem são as células cartilaginosas? A cartilagem vai ter 2 tipos de células, o condroblasto e o condrócito. Lembrando, blasto é um termo, blasto aqui significa jovem, com metabolismo intenso. Então, o condroblasto é a célula cartilaginosa, condro quer dizer cartilagem, intensamente ativa, com metabolismo muito acelerado. Qual é a função do condroblasto? Produzir a matriz cartilaginosa. Assim como no TCPD, o fibroblasto produz a matriz extracelular, aqui o condroblasto produz também a matriz. A gente vai ver então que no osso tem o osteoblasto. Adivinha qual vai ser a função do osteoblasto? Produzir a matriz óssea. Então, condroblasto produz a matriz cartilaginosa. Só que, olha que curioso, quando ele produz a matriz, e essa matriz é uma matriz rígida, a célula perde mobilidade. Então, a célula fica presa dentro de uma cavidade chamada lacuna, certo? Então, o que é uma lacuna? Lacuna é a cavidade dentro da matriz onde eu encontro a célula cartilaginosa. No tecido ósseo, vai ter a mesma lógica. Lá também vai ter a lacuna, onde eu vou encontrar a célula óssea.
E essa célula aqui não é mais um condroblasto. Essa célula não tem mais uma intensa atividade metabólica. Então, ela virou um condrócito, certo? Então, condrócito é a célula cartilaginosa pouco ativa. Ela já fez a sua parte, já fez o seu papel, produziu a matriz, agora ela está inativa e eu vou encontrar esses condrócitos dentro das lacunas. Então, eu tenho aqui várias lacunas onde eu encontro os condrócitos. Beleza? Tá. Como é que eu vou, então, diferenciar os tipos de cartilagem? Se todas têm condrócito, condroblasto, a diferença vai estar fundamentalmente no tipo de matriz. É a matriz extracelular que vai ser decisiva, determinante para eu classificar o tipo diferente de cartilagem. Então, temos 3 tipos: cartilagem hialina, cartilagem elástica e a fibrocartilagem. Cartilagem hialina tem uma matriz rica em fibras colágenas. Então, cartilagem hialina tem uma matriz muito rica em fibras colágenas que vão dar uma resistência a essa matriz. Então, a cartilagem hialina é resistente e não é muito flexível. Onde eu encontro, por exemplo, a cartilagem nasal é hialina. Aquela cartilagem que reveste a superfície articular, cartilagem articular é hialina, certo? A cartilagem que forma aqui esses anéis da traqueia, a cartilagem tireoide é hialina. E a cartilagem que serviu de molde para a formação dos ossos. Então, quando você era um embrião, um feto, o seu esqueleto era cartilaginoso, aquela cartilagem era uma cartilagem hialina. Beleza? Bem, o outro tipo de cartilagem é a cartilagem elástica. Cartilagem elástica, como o nome já sugere, é rica em fibras elásticas, o que vai dar a essa cartilagem uma grande flexibilidade. Onde eu encontro? Por exemplo, na orelha. Então, a cartilagem da orelha, perceba, a orelha, a minha então é bem molinha, ó. Eu dobro e ela volta para o lugar. É uma cartilagem elástica, certo? Ela tem resistência, tem uma capacidade de suporte, mantém o formato, mas eu dobro e ela volta para o lugar. E na epiglote, epiglote é aquela estrutura que está na laringe, que vai se dobrar para baixo para fechar a laringe no ato da deglutição. Na epiglote eu também encontro cartilagem elástica, beleza? A cartilagem fibrosa não tem pericôndrio. A cartilagem fibrosa se caracteriza por ter uma grande quantidade de fibras colágenas, mas parece até um tecido conjuntivo muito denso do que uma cartilagem. Eu sei que é uma cartilagem por quê? Porque tem condrócitos, mas tem mais cara de tecido conjuntivo denso, porque tem uma enorme quantidade de fibras colágenas. Onde eu vou encontrar essa cartilagem? Bem, eu encontro principalmente formando os discos intervertebrais, encontro na união, na sínfise, que é um tipo de juntura entre ossos, como o caso do púbis, e também no ponto de fixação do tendão ao osso. Tendão é aquela tira conjuntiva que liga o músculo ao osso. Então, o tendão se liga ao osso, intermediado por uma estrutura, uma pequena quantidade de cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, beleza? Então, lembrando, para diferenciar os 3 tipos, cartilagem hialina é uma cartilagem mais resistente, menos flexível, rica em fibras colágenas, em uma matriz colágena. Cartilagem fibrosa, elástica, cartilagem elástica é uma cartilagem bem flexível, com grande quantidade de fibras elásticas. Eu vou encontrar onde? Orelha e epiglote são os exemplos de sempre. E a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, uma quantidade muito grande de fibras colágenas, onde eu encontro principal exemplo, formando os discos intervertebrais. Beleza? Então, cartilagem é simples, não é complicado. Um outro detalhe importante que você tem que lembrar: cartilagem é um tecido avascular, certo? Não tem vaso sanguíneo, então a renovação, a regeneração é bem lenta, beleza? Bom, galera, então é isso. O tecido cartilaginoso já foi. A gente vem depois para o tecido ósseo. Um abraço, até a próxima.